Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2026 da SLC Agrícola. Meu nome é André Vasconcelos, sou gerente de planejamento financeiro e de relações com investidores. Presentes aqui comigo, nosso CEO Aurélio Pavinato e nosso CFO e IRO Ivo Brum. É um privilégio estar com vocês nesta manhã. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde você encontra a respectiva apresentação. Destaque para quem precisar de tradução simultânea, temos a ferramenta disponível no Zoom, ícone do globo, com a descrição Interpretation, localizado no centro inferior da tela. Ao selecioná-lo, escolha o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles que ouvirão a videoconferência em inglês, há a opção de silenciar o áudio original em português clicando em Mute Original Áudio. Para o Q&A, sessão de perguntas e respostas, orientamos que as perguntas sejam enviadas via o ícone de Q&A, no botão inferior à sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone e câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ao fim da pergunta para que eu a leia em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócio, projeções e metas operacionais e financeiras da SLC Agrícola constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da SLC Agrícola e conduzir resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso CEO, Aurélio Pavinato, para iniciarmos a nossa apresentação. Pavinato, pode prosseguir, por favor. Obrigado, André. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados da SLC Agrícola, referente ao primeiro trimestre 2026. Agradecemos a presença de nossos acionistas, analistas e demais participantes. Hoje apresentaremos os principais destaques operacionais, financeiros e estratégicos do período. Vamos para o slide 4, onde vamos comentar sobre o mercado do algodão. O início de 2026 foi marcado por uma recuperação relevante nos preços do algodão no mercado internacional, após um período prolongado de cotações mais pressionadas. Entre os principais vetores desse movimento, destacam-se a intensificação do conflito entre Estados Unidos e Irã ao longo do período, que resultou na elevação das cotações do petróleo. O aumento do petróleo costuma elevar o preço do algodão, pois torna as fibras sintéticas, derivadas do petróleo e os principais concorrentes do algodão, mais caras. Nesse cenário, a expectativa é de continuidade no ganho de participação do Brasil no mercado internacional, reforçando sua posição como um dos principais players globais. A projeção de oferta e demanda na safra 25-26, segundo o USDA, é de um saldo positivo de 2,5 milhões de fardos a nível global. Já para a safra 26-27, segundo os dados também do USDA, o balanço entre oferta e demanda é de um déficit de 5,6 milhões de fardos, devido a uma oferta mais restrita, com uma produção mundial de apenas 116 milhões de fardos, enquanto o consumo deverá atingir 121,7 milhões de fardos.
Esse cenário levará a uma queda de 7% nos estoques finais globais, o que também deverá dar suporte aos preços. Vamos para o slide 5 para falarmos sobre a soja. A recuperação observada no mercado global, refletida pelo indicador da CBOT, está também associada ao início do conflito entre Estados Unidos e Irã e à consequente elevação das cotações nos mercados de petróleo e energia. Em um ambiente de crescente atenção à descarbonização da matriz energética global, aliada aos esforços para expandir a participação de combustíveis renováveis no setor de transporte, observa-se uma intensificação da correlação entre o óleo de soja negociado na CBOT e os preços do petróleo. Como resultado, as cotações do óleo de soja apresentaram um avanço relevante na Bolsa de Chicago. Na sequência, slide 6, por favor, além dos preços, apresentamos o cenário global da soja. Para a safra 25-26, o USDA projeta uma relação positiva de apenas 1 milhão de toneladas de soja entre oferta e demanda mundial. O Brasil novamente consolidou-se como o maior produtor mundial e liderou as exportações globais. Segundo o USDA, para a safra 26-27, a projeção é de um balanço positivo de apenas 0,8 milhões de toneladas, apesar de um incremento de 4% na área plantada nos Estados Unidos. A produção mundial é recorde, projetada em 441,5 milhões de toneladas, liderada pelas projeções de um desempenho histórico do Brasil, com 186 milhões de toneladas. Apesar da oferta recorde, o mercado permanece ajustado. As importações da China devem crescer para 114 milhões de toneladas, mantendo os estoques finais globais em uma leve tendência de queda para 124,8 milhões de toneladas. Esse cenário deverá trazer suporte para os preços. Vamos avançar para o slide 7 para falarmos sobre o milho. Os preços se estabilizaram em fevereiro e apresentaram uma leve recuperação em março, sustentados pela forte demanda de exportação e pelas primeiras preocupações com climas no Brasil, embora o cenário de oferta ainda confortável para a safra 25-26 tenha limitado uma valorização mais expressiva. O cenário global do milho para a safra 25-26 indica uma produção recorde, o que resultou em um modesto excedente de oferta em relação ao consumo mundial. O USDA projeta uma produção superior ao consumo, resultando em um saldo de 20 milhões de toneladas. Já na safra 26-27, segundo as estimativas divulgadas pelo USDA, apontam para um cenário de déficit global de 11 milhões de toneladas. Esse balanço negativo é caracterizado por uma queda na produção global e estoques atingindo os níveis mais baixos em mais de uma década. A queda na produção global é significativa, principalmente observada nos Estados Unidos e Argentina. Os Estados Unidos apresentaram queda de 6% na produção, 4% na área plantada e 2% na produtividade. Na Argentina, a queda é impulsionada por expectativas de menor área plantada, com uma redução de 4 milhões de toneladas de produção. Essa conjuntura pressiona os estoques finais globais para 26-27, que estão projetados em 277 milhões de toneladas, uma queda de 20 milhões em relação ao ano anterior. Se confirmada, essa será a menor reserva global desde a safra 2013-2014. Esse cenário poderá acarretar aumento nos preços.
Podemos prosseguir para o slide 9 para falarmos do status da safra 25-26. A soja totalmente colhida, o algodão primeira safra está em fase final de maturação e bem encaminhado para o início da colheita, que se iniciará no mês de junho 26. O algodão segunda safra e o milho segunda safra estão avançando muito bem até o momento, nas suas fases de formação de maçãs e enchimento de grãos, respectivamente. Para o milho segunda safra, este contexto exige atenção adicional, uma vez que parte das áreas foram semeadas levemente fora da janela ideal e, portanto, dependem de um volume e distribuição adequados de chuva nas próximas semanas para assegurar o pleno enchimento de grãos e a consolidação do potencial produtivo. No slide 10, vamos falar sobre o recorde de produtividade de soja na safra que acabamos de colher. O crescimento histórico da produtividade da soja observado ao longo dos últimos anos reflete uma estratégia consistente de longo prazo, fundamentada em investimentos contínuos na qualidade do solo, no desenvolvimento das pessoas e na adoção disciplinada de práticas agronômicas e tecnologias mais eficientes. Tivemos nos últimos 8 anos um crescimento de 11% na produtividade de soja, saindo de 62 sacas por hectare na safra 18-19 para 69,1 sacas por hectare na safra atual. No mesmo período, também crescemos 75% a área plantada de soja na empresa. Nessa safra, alcançamos um novo recorde, com a produtividade média de 4.146 quilos por hectare, 69,1 sacas por hectare, o que representa, em relação à safra passada, um incremento de 4,7%, sendo que a área de soja também cresceu 12,5% em relação à safra 24-25. Podemos avançar para o slide 11. Já estamos bem redeados, assegurando maior previsibilidade em um ambiente de mercado mais volátil e todos os insumos da safra já foram comprados. Na soja, considerando os compromissos assumidos, alcançamos 79% da produção estimada protegida a $11,2 por bushel. No algodão, fixamos 85% da produção a 73,88 cents por dólar, de dólar por libra, enquanto no milho travamos 47% da produção a 53,36 reais por saca, além da realização de hedge cambial alinhado às vendas das commodities, mitigando os riscos de preços e câmbio. Passo a palavra para o colega Ivo Brum para comentar sobre o nosso desempenho financeiro. Ivo, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, ir para o slide 13, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A receita líquida encerrou o trimestre em 2,3 bilhões, apresentando redução de 2,7%, refletindo o menor volume faturado de algodão, soja e caroço de algodão. Importante destacar que nesse trimestre tivemos faturamento das fazendas localizadas no Centro-Oeste, que apresentaram menor produtividade. Nos próximos trimestres começa a ocorrer o faturamento de outras regiões que obtiveram produtividade superior ou em linha com a média geral da companhia. No período, registramos um EBITDA ajustado de 695 milhões de reais, com margem de 30,7%, e um lucro líquido de 236 milhões de reais. A geração de caixa foi negativa em 1,3 bilhão, o que reflete a maior necessidade de capital de giro, especialmente relacionado aos pagamentos de insumos. Adicionalmente, no âmbito dos investimentos, o trimestre foi marcado pela realização dos pagamentos finais referentes à aquisição das terras da Fazenda Paladino, na Bahia, no valor de 361 milhões de reais, e da fazenda localizada na cidade de Unai, em Minas Gerais, no valor de 95 milhões de reais. Agora podemos avançar para o slide 14, onde trazemos um resumo sobre o CAPEX do trimestre.
No primeiro trimestre de 2026, os investimentos em expansão corresponderam a 32,6% do CAPEX, totalizando 95,3 milhões de reais, sendo 73 milhões desse montante investido no projeto de irrigação. E o CAPEX de manutenção representou 67,4% do total, somando 197,2 milhões de reais. O CAPEX de investimento concentrou-se principalmente na implementação de estruturas de pivô, perfuração de poços, reservatórios e obras de infraestrutura elétrica. Avançando para o slide 15, onde apresentamos a posição do nosso endividamento. A companhia encerrou o primeiro trimestre de 2026 com uma dívida líquida de 1,3 bilhão, adicional, de 1,3 bilhão em relação a 2025. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelo custeio da safra e pela aquisição das fazendas Paladino e Unaí, comentadas anteriormente. Consequentemente, a alavancagem, dívida líquida dividido pela EBITDA, subiu de 1,97 para 2,72 vezes. No slide 16, temos o perfil de endividamento. Em relação ao perfil de endividamento, a companhia intensificou o processo de alongamento da dívida, em comparação ao quarto trimestre de 2025, com a participação das obrigações de longo prazo, passando de 78% para 81% no final de março de 2026. Dando continuidade à apresentação, passo a palavra ao Pavinato para abordar as perspectivas para a safra 26 e 27. Pavinato, por gentileza, pode prosseguir. Obrigado, Ivo. Dando sequência, vamos avançar para o slide 18, onde trazemos informações sobre o status de compra dos fertilizantes. A companhia já contratou 100% do fósforo e 85% do potássio, com um aumento médio de 4,3% em dólar em relação à safra atual, de acordo com o planejamento para a próxima safra. Para o nitrogênio, ainda não foram realizadas compras, dado o forte impacto recente do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã sobre os mercados globais de fertilizantes. A região concentra parcela relevante do comércio mundial de fertilizantes e do fluxo de gás natural, principal insumo dos nitrogenados, pressionando os preços de ureia e amônia. A janela de aquisição de nitrogenados é mais longa, uma vez que estes insumos serão utilizados em cobertura do algodão, que será plantado de novembro a janeiro, e do milho segunda safra, que será plantado em fevereiro. Nesse contexto, a companhia seguirá monitorando o mercado para realizar as compras no momento mais oportuno. Já os defensivos, que representam cerca de 19% do custo de produção, compramos 74% do volume, com redução média de preços em dólar de 6,3%. Por fim, o mix de plantio da safra 26-27 ainda não está definido, podendo impactar as necessidades futuras de fertilizantes e defensivos. No slide 19, demonstramos a nossa posição atual de hedge para a safra 26-27. Do lado do hedge, já avançamos estrategicamente, aproveitando as oportunidades de mercado, com posições de vendas já travadas de 35,7 da soja, com um preço médio de 11,2 dólares por bushel, e 33,5 do algodão, com um preço médio de 73,88 centavos por libra, considerando os compromissos. Para finalizar, por favor, vamos avançar para o slide 21 para falarmos de alguns destaques em termos de ESG e premiações. No início de 2026, publicamos o relatório integrado de 2025 e também ampliamos para
325 mil hectares a área certificada em agricultura regenerativa pelo programa Regenagri, crescimento de 79% em relação ao ciclo anterior. Com isso, mantemos a posição de maior área certificada nas Américas. Também obtivemos a certificação em bem-estar animal, escopo confinamento, concedida pela Fair Food para as fazendas Pantanal e Planalto. E pelo quarto ano consecutivo, a permanência da SLC Agrícola no Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE da B3 reforça, sob a ótica do investidor, a solidez da estratégia ESG da companhia e sua capacidade de executar de forma disciplinada ao longo do tempo. Mais do que um reconhecimento pontual, a recorrência na composição do índice evidencia consistência em práticas de governança, gestão de riscos e eficiência ambiental, aspectos cada vez mais incorporados aos processos decisórios de alocação de capital. Podemos avançar para o slide 22, desculpe, para falarmos sobre o nosso índice de intensidade de carbono. A companhia também possui um programa de redução de emissões de carbono que contempla vários compromissos e ações, o que vem permitindo um declínio do nosso índice de intensidade de toneladas de CO2 por tonelada de produto de 0,179 para 0,123 em 2025. Para finalizar, podemos ir para o slide 23 para falarmos sobre o potencial de remoção de carbono das nossas fazendas. Cabe destacar que 4 fazendas registraram um balanço de carbono negativo na safra 24-25, ou seja, removeram mais carbono do que emitiram. Esse resultado evidencia de forma prática o potencial de determinadas áreas operarem como sumidouros líquidos de carbono, contribuindo para a remoção líquida de emissões ao longo do tempo. Agradecemos a presença de todos e, nesse momento, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. André. Agora daremos início ao Q&A, lembrando que para fazer perguntas, solicitamos que sejam enviadas via o ícone de Q&A no botão inferior à sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam a sua pergunta ao vivo. Neste momento, uma solicitação para ativar o seu microfone e câmera aparecerá na tela. Caso não queira abrir o seu microfone ou câmera ao vivo, favor escrever sem microfone ou câmera ao final da pergunta para que eu a leia em voz alta. A nossa primeira pergunta, então, é da senhora Júlia Zaniolo, do Bank of America. Júlia, por favor, abra o seu áudio e faça a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pavinato, Ivo, André. Eu tenho 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira em relação ao El Niño. Acho que desde o último call, quando a gente falou, a expectativa da intensidade do El Niño, ela aumentou bastante, né? E quando a gente olha para o histórico de produção do Brasil, em anos que a gente teve El Niños fortes, a gente teve uma queda de produção. E aí, pensando nisso, eu queria entender como é que vocês estão se preparando e pensando na área plantada do próximo ano, né, da safra 26-27, e até considerando que, além de um El Niño, a gente tem ainda bastante incerteza em relação a nitrogênio, né? E aí, a minha segunda pergunta em relação a fertilizantes, né, pegando esse gancho do nitrogênio, acho que a gente já está em maio, né, a guerra ainda não acabou, o risco, acho que de disponibilidade de produto, além de preços mais altos, ele continua ali aumentando. Eu entendo que vocês conseguem esperar uma janela melhor de compra, né? Vocês têm até ali no limite de janeiro, fevereiro para comprar para a safrinha, mas o que vocês estão conversando, né, com os exportadores de fertilizante, os seus parceiros aí de venda, como que eles têm entendido o que vai ser a competição pelo produto, se vocês esperarem essa janela maior, e
o que que vai ser a disponibilidade desse produto no mercado, né? Se vai ter, de fato, produto disponível para todo mundo, porque você começa a fazer uma destruição de oferta no mercado. É isso do meu lado. Perfeito, Júlia, muito obrigado pela pergunta. Sobre o El Niño, nós estamos analisando com profundidade os efeitos que o El Niño pode provocar na nossa operação. A gente sabe quando tem El Niño chove mais fortemente no sul do Brasil e na Argentina e chove menos no nordeste e no norte do Brasil. Então tem algum efeito sobre a chuva nas fazendas. O comportamento ele nem sempre é o mesmo. Tem anos de El Niño que você tem menor quantidade de chuvas e tem perda de potencial produtivo. Tem anos que isso não acontece. Mas qual que é a nossa estratégia? É trabalhar cada fazenda, analisar cada cultura e com isso tentar mitigar riscos. Além disso, ajustar o pacote, especialmente de fertilizantes, buscando economizar neste ano. Se porventura não chover o suficiente e não produzir, a gente tem uma redução de custos. Então, nós estamos analisando fazenda a fazenda para decidir qual que é a melhor estratégia em termos de mitigação de riscos. Esse que é o objetivo num ano como esse, que a previsão é a chuva ser um pouco mais limitada, a gente ter essa mitigação de riscos em termos de custo de produção. Em relação aos fertilizantes, os fertilizantes, o mercado ele não parou de rodar. Inclusive, quem não está envolvido diretamente com a guerra está intensificando a produção para tentar atender o mercado. Pegar o exemplo aqui nos Estados Unidos, que nós estamos nos Estados Unidos aqui hoje. Aqui nos Estados Unidos, o gás natural continua barato. E a indústria tá, naturalmente, com esses preços altos do nitrogênio, ela está intensificando a produção. Então, o nosso sentimento hoje é que nós não teremos escassez de oferta de fertilizantes. Aquilo que nós já compramos, fósforo e potássio, a gente comprou de empresas grandes e que já estão com a produção encaminhada para nos entregar. Aquilo que a gente não comprou ainda, que é o nitrogênio, a nossa expectativa é que a gente vai ter oferta. O preço da ureia, o preço do sulfato de amônio, eles subiram bastante, dobraram praticamente de preços. Eles já tiveram um ajuste para baixo. Se olhar, a ureia chegou a 820 CFR no Brasil e agora está 733. Então ela já caiu quase $100 nas últimas semanas agora. Então qualquer arrefecimento na guerra, o nitrogênio é o produto que mais rapidamente é ajustado e é ajustado o preço. Então, por isso que a nossa expectativa é que ao longo dos próximos meses a guerra deverá ter algum encaminhamento e com isso a gente vai ter oportunidade de comprar o nitrogênio a um preço menor do que está hoje no mercado. O fósforo é o tema talvez mais preocupante no mercado internacional atualmente, porque o fósforo ele não tem somente o efeito da guerra, ele tem também o efeito da demanda de enxofre para baterias, e na China especialmente. Então, aí tem uma mudança de cenário global em termos de precificação do fósforo em função dessa questão da demanda de enxofre. Obviamente, acentuada agora pela guerra. Então, esse ajuste nos preços dos fosfatados talvez demorará mais para acontecer, mesmo no pós-guerra, em função desse cenário que eu comentei. Então, assim que nós estamos visualizando, e obviamente agora o nosso planejamento também é fazenda a fazenda analisar. Eu planto mais soja ou mais algodão? Eu planto mais algodão ou mais milho? O milho e o algodão demandam nitrogênio, a soja não demanda nitrogênio. Aí é mensurar o quanto que cada cultura gera de margem de contribuição para nossa companhia, e a gente decide daí qual cultura plantar, né? Então, dentro desse racional. Ah, o, os fertilizantes mais caros hoje, no nosso caso especificamente, que a gente conseguiu fazer uma posição muito boa em fósforo e e potássio representaram na safra atual 79% do pacote de fertilizantes nosso, 31% foi o nitrogênio e 69% foi fósforo e potássio.
Então, essa fixação de fósforo e potássio a um preço muito parecido com o ano passado, nos dá um certo conforto em termos de formação de custo de produção para a próxima safra. E mesmo esse pequeno aumento de custos, ele está sendo compensado pelo aumento no preço, nos preços das commodities. Tá ótimo, obrigada, pessoal. Obrigado, Júlia. Então, a nossa próxima pergunta, então, vem do senhor Matheus Enfelder, do UBS. Então, Matheus, por favor, pode abrir o seu vídeo e seu áudio e fazer a sua pergunta. Bom dia, Pavinato, André, Ivo, obrigado pelo tempo. Minha primeira pergunta, eu queria pensar em CapEx para o ano. O primeiro trimestre veio num patamar um pouquinho mais forte, quase 290 milhões de reais. Entendo o ponto de que boa parte disso é um projeto de irrigação com retorno atrativo, mas queria pensar se esses 290 é um bom run rate para o ano e que a companhia feche o ano com um CapEx aí entre 1,1 a 1,2 bilhões de reais e também tentar entender qual que é a sensibilidade desse número para tanto preço de diesel e preço de insumos, pensando de novo para 2026. E daí a minha segunda pergunta vai parecer um follow-up da pergunta anterior, mas não é exatamente isso. É pensar em risco de produtividade para a safra 2026, 27 versus a 25, 26. Porque quando a gente olha essa safra com recorde de produtividade de soja, e mesmo a safra passada, foram 2 anos em que tiveram condições de clima muito favoráveis para a companhia, e para o Brasil no geral. Então, me parece que a produtividade atual está um pouco acima do que seria o trendline para esses 2 anos, e que talvez a queda para 2026, 2027, mesmo num cenário normal de climas, haveria uma queda aí de uns 3 a 5%. É, então, como é que vocês estão enxergando isso? Se realmente, talvez fazer uma recapitulação de por que que a safra foi tão boa nesses últimos 2 anos, e como pensar o trend line para o ano que vem, que depois a gente pensa o ninho quando a gente vai mais para frente. São essas duas. Obrigado. Responde para nós, Ivo, sobre o CapEx. Perfeito. Obrigado, Matheus, pela pergunta. Matheus, realmente, assim, o nosso foco de CapEx de crescimento basicamente é na área de irrigação, né? Como comentei anteriormente, a gente já investiu 73 milhões no primeiro trimestre. Como vocês sabem, a gente tem um custo de aproximadamente 25 mil reais por hectare para fazer irrigação, no modelo que nós estamos fazendo, né, com poços e reservatórios. E nós temos um desafio importante esse ano, que é conseguir aí deixar pronto ao redor de 6 mil hectares de irrigados para a próxima safra, e isso vai nos ajudar até a defender essa questão de yield que tu estava comentando, né? Então, teoricamente, para a próxima safra, nós vamos ter adicionalmente mais 6 mil hectares irrigados. E aí, nesse contexto, ou seja, é fácil fazer esse cálculo de quanto nós vamos investir em irrigação nesse ano, e adicionalmente, obviamente, como a gente comprou as operações da Sirens, existe naturalmente uma modernização da frota, da área que a gente começa a operar agora, da Sirens, e também do nosso parque que a gente atua, né? Então, não deve passar desses números que tu falaste, aí, em torno de 1 bilhão de reais, seria um investimento bastante apropriado pelo tamanho da companhia e principalmente porque a gente tem um investimento importante para fazer nessa parte de irrigação. Perfeito, obrigado, Ivo. Matheus, sobre produtividade, nós estamos acelerando os ganhos de produtividade nos últimos anos. E esse acelerar, ele tem uma consistência, não é por casualidade. Obviamente que o clima foi bom neste ano. O ano passado o clima foi mais ou menos. Nós tivemos perda de produtividade por secas no ano passado. Por isso que a média foi meia meia. Quando a gente olha assim, qual que é o potencial nosso nas nossas lavouras de produtividade? A gente tem potencial para mais de 70 sacas por hectare. Este ano a gente produziu 69,1, comemoramos muito, crescemos a área plantada e produzimos recorde de produtividade. Mas, mesmo assim, a gente deixou de produzir mais. A gente, no Mato Grosso, por exemplo, choveu em excesso no final da colheita, a gente perdeu produção por ardido no final da colheita.
Então, quando a gente pensa em potencial e quando a gente analisa as variedades que estão chegando e os nossos dados, a gente tem uma visão de que ao longo dos próximos anos a gente vai continuar ganhando produtividade. E obviamente depende do clima de cada ano. Então, a próxima safra, ano de El Ninho, é um ano que a gente que é um ano que a gente tem que ter mais cautela, porque normalmente chove menos do que o normal. Então, a gente vai tomar todas as medidas para tentar mitigar. A gente vai perder 3, 5% da nossa produtividade média, ok? O quanto que a gente consegue, talvez, economizar já e evitar esse gasto e compensar essa perda de produtividade. Então, é assim que a gente está visualizando, mas o ponto é, o 69 deste ano, ele não é fora da curva. Tanto que o nosso planejamento estratégico é chegar em 70 rapidamente, né? E quase chegamos esse ano. E ele não é fora da curva. A gente, obviamente, vai projetar o próximo ano de acordo com a nossa linha de tendência. Obviamente, não vai ser o 69, provavelmente um pouquinho menos para o projeto nosso do próximo ano, mas dentro de um potencial teórico das lavouras nossas de mais de 70. A gente vai usar a linha de tendência como projeção no caso da soja. E no caso do milho e do algodão, também são duas culturas que a gente está ganhando potencial produtivo. O ano passado, obviamente, depende da chuva. Este ano acabou atrasando o plantio do milho novamente, assim como atrasou o ano passado. E por isso que a gente está um pouco preocupado agora com a colheita. Agora, se não chover mais, vai ter uma pequena quebra da safra atual. Mas nós estamos trabalhando fortemente para evoluir em capacidade de plantio e nós conseguir plantar na janela certa, que é o mês de fevereiro, o plantio do milho, e não o mês de março, né? O mês de março já é um plantio mais arriscado, e com isso e plantando em fevereiro, a gente vai ter aumento de potencial de produtivo do milho nos próximos anos. O milho hoje, obviamente, tem uma precificação melhor, a gente está investindo mais em pacote tecnológico para aumentar o potencial. Então, a gente também tem uma expectativa nos próximos anos de subir a produtividade de milho. E da mesma forma, o algodão. O algodão, o algodão é uma cultura que tem um potencial extraordinário. Nós temos exemplo nosso no Brasil de lavouras, de fazendas produzindo muito, né? Então é uma questão de ajuste fino ainda que está sendo feito para a gente conseguir aumentar ainda mais o potencial. E sobre o El Niño, adicionalmente, nós estamos muito mais preparados para o El Niño agora do que nós estávamos em 2016. Em 2016 nós tínhamos muitas áreas jovens em conversão com solo não maduro, não tínhamos irrigação praticamente, agora já vamos fechar 25 mil hectares irrigados, na região onde mais sofre com o efeito de El Niño, que é na Bahia. Então a gente está muito mais preparado para enfrentar o El Niño, mas não deixa de ser um ponto de atenção e preocupação para nós, para tentar dizer, passar pelo El Niño sem maiores problemas em termos econômicos. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Matheus. A nossa próxima pergunta, então, vem do senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, por favor, pode fazer sua pergunta abrindo seu áudio e abrindo também seu vídeo. Olá, pessoal. Bom dia. Obrigado pelas perguntas. A primeira, Pavinato, o que você acha que está faltando assim como trigger para a soja, né? A soja sempre é um driver importante para a companhia. E eu sei que, né, se olhar o stock to use ratio ainda você não tem um grande ajuste, mas assim, como você mesmo mencionou, o óleo está puxando a demanda para cima, a China comprando mais, enfim, você tem aí um risco de El Niño no radar que pode impactar, imagino, a produção ano que vem. Na sua opinião, o que está faltando de trigger para o preço da soja andar? E um follow-up no algodão, se vocês estão, né, pós aí o final do trimestre, aproveitando esses preços mais altos para acelerar o hedge, não sei, talvez no limite ali da política, mas como é que vocês estão se posicionando no algodão? E a minha segunda pergunta é mais conceitual, que é o seguinte: a gente vai para um terceiro ano, né, ano que vem, provavelmente, de um ano duro, em termos de margem para o produtor agrícola no Brasil e no mundo. E a minha pergunta, assim, principalmente para quem tem terra arrendada, está numa situação bem complicada, né?
margens mais comprimidas, e os arrendamentos, em termos de saca de soja, subiram nos últimos, sei lá, 5, 10 anos, né? Então, a minha pergunta é se você está vendo na indústria e até vocês em eventuais contratos que estão se encerrando, oportunidades de reduzir esse arrendamento. Não, juro alto não deve cair tanto, curva longa lá em cima, rentabilidade há 3 anos bem dura e nenhuma grande, né, reversão no radar. Então, a minha pergunta é se você acha que tem espaço um cabo de guerra que você menciona, né, normalmente entre o produtor rural, né, o que está executando ali a estratégia e o dono da terra, né? Então, enfim, a minha pergunta é mais conceitual, assim, se tem que ter um reequilíbrio, né, entre rentabilidade, entre você possuir a terra e operar, tá bom? Obrigado. Perfeito, perfeito, Lucas. Lucas, assim, ó, sobre preços das commodities. A gente já teve um ajuste bem expressivo. A gente já comentou na call passada, né, que o cenário era de ajuste dos preços das commodities para cima, e a soja saiu ali a soja saiu dos US$ 10 para US$ 12 hoje, né? E o milho saiu dos 4,20 para 4,60, 4,80. E o algodão mais ainda, né? O algodão que saiu dos 65 para os 80 e poucos centavos por libra. Mas quando a gente olha a soja, por que que a soja não subiu mais agora nesse momento? Porque o mundo está plantando mais soja. Os Estados Unidos está plantando mais soja em função do preço alto da ureia, está plantando menos milho e mais soja. E até por isso que não comprimiu muito o stock-to-use ratio no final do ciclo agora, né? Então, quando eu olho esses dados eu comentava isso na call passada, né? O cenário dos preços pressionados. O quem, quando a gente olha a soja ainda está com estoque alto no mundo. Nós hoje estamos com 29 de estoque por cento de estoque de passagem, mas já num cenário desse próximo ciclo agora, 26, 27, ele baixar para 28, né? Então, dentro desse cenário que a demanda continua crescendo firmemente. Então, mas a soja ainda tem um estoque acima do padrão histórico dela, que é 27. Agora, olha o milho. O milho padrão histórico é 27. Nós estávamos com 23 na safra atual, e agora, nesse cenário de produzir menos milho no mundo e continuar consumindo mais, ele vai baixar para 21 somente. Os níveis mais baixos da história, o estoque de milho, concomitante com uma menor oferta de trigo. Você sabe que 19% do trigo vai para a ração animal, que é um competidor do milho. Então, quando penso em cereais, nós já estamos vivendo um momento de escassez de oferta de cereais no mundo. Essa é a minha leitura do cenário, e isso vai colocar pressão nos preços, concomitante com todo esse aumento de custos, né? Então, o mundo está ofertando menos, e todo esse aumento de custos que está tendo em função do petróleo vai gerar uma pressão, de alguma forma, para se ajustar esse mercado. Ele não é sustentável, esse mercado, aos preços atuais do milho, nesse cenário de escassez de oferta, dentro de uma lógica que a demanda cresce todos os anos. O milho cresce, na média dos últimos 10 anos, cresceu 27 toneladas por ano a demanda. A soja cresceu 11. No próximo ano, volta a crescer 27 no milho. Toda essa questão da guerra e a demanda por petróleo, e o petróleo mais caro, está aumentando a demanda por biocombustíveis. Os países estão olhando para os biocombustíveis como sendo uma alternativa. Então, esse é o cenário dos cereais. A soja, ela anda em paralelo, mas ela anda casada com os cereais. Se o mundo planta mais soja, planta menos milho, logo vai faltar milho, vai ter que subir o preço do milho, e vai plantar menos soja para plantar mais milho daí, né? Então, por isso que tem. E quando a gente olha também o custo de produção que está se estabelecendo para a próxima safra, ele vai pressionar ainda mais as margens do produtor brasileiro. Isso vai ser sustentável, mesmo considerando soja a $12 por bushel. Mesmo a $12 por bushel, a margem do produtor brasileiro vai ser mais pressionada em 27 do que está sendo em 26. Isso vai ser sustentável. O Brasil vai expandir área em 26 agora, ele vai expandir área em 27 com uma margem mais pressionada.
E se o Brasil não expande, quem que vai atender a demanda crescente? Então, essas são as interrogações em relação ao mercado das commodities, e realmente você está correto. A gente já está passando por um ajuste de preços para cima, e todo esse cenário de aumento de custos, ou as commodities ajustam para cima, ou há um ajuste de custos para baixo, com o fim da guerra e assim por diante, para o produtor voltar a ter uma margem melhor. Então, essa é a visão nossa sobre as commodities. O algodão, nós obviamente estamos aproveitando e vendendo o máximo possível, inclusive, como a safra já está dada em termos de potencial produtivo, então já não temos por isso que já ultrapassamos os 80%, que é a nossa gestão de risco de não passar de 80% antes da colheita, mas nós já passamos de 80%, porque aproveitando as oportunidades do mercado, que é uma oportunidade em função do cenário de guerra, na verdade. Então, o preço do algodão, a gente não acredita que ele vai ficar nesse patamar acima de 80 centavos por libra. Nós também não acreditamos que ele volta para o preço que ele estava. Vocês viram que a oferta e demanda a nível mundial está muito mais pressionada. O mundo percebeu que o poliéster era barato, mas ele pode não ser barato para sempre. Tem guerras e tem petróleo caro. Então, ter o algodão como alternativa de consumo acaba sendo uma alternativa interessante. Então, a gente acredita em preços melhores do algodão. Obviamente, esse preço melhor de hoje, quando eu olho assim, a tela do ano que vem, eu vou vender algodão ano que vem, nós estamos vendendo, já vendemos 33% do algodão da safra nova, aproveitando esses preços aí de 76, 77 centavos, que é o preço que a gente consegue vender. Isso em Nova York, mais o base, mais o prêmio, né? E então a gente está aproveitando. E nesse caso, quando a gente olha assim, esse cenário de formação de custos nossos e cenário dos preços das commodities, a gente está acreditando que a gente tem um cenário novamente positivo para 2020 e 27, né? Obviamente, o setor do agro brasileiro vai ter um 27 mais desafiante do que está sendo 26. E bom, eu comentei sobre, você falou perguntou sobre as margens do mundo e do Brasil, então esse é o cenário de margens, que é a tua última pergunta. Arrendamentos, a gente tem quase nada de contratos renegociando agora, mas eu acompanho o mercado, e o mercado, sim, estão tendo ajustes nos arrendamentos no mercado. Tem gente renegociando, tem gente devolvendo arrendamento, então é meio que natural que haja um ajuste nos valores de arrendamento em sacas de soja por hectare, além, obviamente, do ajuste de preços, né? Então é assim que a gente está vendo, Lucas. Perfeito, Pavinato. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Então, a nossa próxima pergunta, então, vem do Pedro Gama, do CIT. Pedro, por favor, pode abrir o seu áudio e a sua câmera. Pavinato, Ivo, André, bom dia. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Acho que basicamente são dois pontos adicionais aqui, um nessa parte de fertilizantes e outro no custo, mas primeiro no fertilizante. No final do ano passado, se eu não tenho nada, a companhia divulgou um custo de produção para essa safra atual, indicando um aumento bem relevante e principalmente devido a uma maior reposição de nutrientes. Aí a minha dúvida é, para essa safra, para essa próxima safra, a companhia pretende aplicar um volume menor de fertilizante nas suas fazendas, já que já conseguiu repor maior nível de nutrientes nessa safra? Que a minha dúvida é, a companhia divulga apenas o percentual do total que foi comprado, né, frente ao planejamento de vocês. Mas o ponto é o volume de fato, ele deveria ser menor? E ainda nesse ponto, assim, na visão de vocês, qual que seria o limite de redução na aplicação de, por exemplo, de nitrogenados, sem vocês terem perdas relevantes na produtividade? E o meu segundo ponto sobre o custo, acho que até um pouco falou na pergunta aqui, na última, vocês podem trazer um pouco mais de cor do que é custo dolarizado para a companhia hoje, assim, percentual do custo total, e, enfim, não sei se é muito cedo para ter um pouco de visibilidade quanto ao custo da próxima safra, mas vocês podem comentar o que vocês estão vendo de impacto acerca dessa tendência de queda no câmbio, combinado a um cenário em que a companhia precisa adquirir os fertilizantes nitrogenados próximo ao nível atual? Como é que a gente poderia esperar o custo por hectare em dólar ou em real para a próxima safra? Perfeito, Pedro.
Sobre dosagem dos fertilizantes, é natural que a gente vai usar uma dosagem menor na próxima safra de fertilizantes em relação à safra atual. A gente, quando o fertilizante está barato, a gente usa uma dose maior, acumula estoques no solo, e quando o preço está caro, usa uma dose menor. Isso é estratégico, né? Para maximizar a eficiência dos fertilizantes e não comprar muito fertilizante quando ele tá caro. No caso específico do N, o N você sabe, não tem estoque no solo. Ou melhor, o estoque no solo ele é menor, não é que não tem. Um solo, quanto mais matéria orgânica ele tem, quanto mais regenerativo ele maior é o estoque de N que ele tem. Então ele tem um estoque no solo, mas ele é menor. Então a gente não consegue reduzir de uma forma significativa a dose de N. Consegue reduzir 3%, 5%. Voltando no tempo, lá em 2022, quando estava muito caro os fertilizantes, eu olhei os dados do mundo. O mundo usou 3% menos N naquele ano. Foi a decisão do mundo utilizar em função do preço alto, né? Então tem um pequeno ajuste aí, mas é um ajuste pequeno. E essa questão da dose do N, da dose do fósforo e do potássio, o fósforo a gente comprou por um preço menor do que o ano passado. Então, a gente comprou já, então, em tese, a gente não vai reduzir ajustes pequenos na dose de fósforo, né? Então, o maior ajuste aí, no caso, é na dose de potássio, que a gente comprou 85% justamente para fazer esses ajustes finos agora, e depois, se tiver que comprar alguma coisinha a mais, compra ou não compra mais, né? E sobre os nossos custos que são dolarizados, quando a gente olha dentro da fazenda, aí lá 57, 58% dos nossos custos, que é o fertilizante, o defensivo, o óleo diesel, a semente, de alguma maneira, uma parte uma parte não dolarizada, e tem no caso o algodão que o royalties é dolarizado, tem no caso da soja que não, então acaba dando ali esse percentual do nosso custo de produção que ele é dolarizado. Tem o frete que vai para o porto, ele é dolarizado ou ele é em reais? Tem uma conexão. Aumenta o dólar, aumenta o petróleo, aumenta ele é mais em reais do que dólar, vamos pensar assim, né? Então, por isso que quando a gente analisa assim o efeito do câmbio, então ele tem uma apreciação do câmbio, ele aumenta o nosso custo em dólar daquilo que é em reais. Então, o frete, por exemplo, ele aumenta o nosso custo em dólar daquilo que é em reais, a mão de obra, todos esses itens, né? Então, a apreciação cambial, ela joga contra nós, né? E agora, quando a gente pensa em formação de custos em dólar da próxima safra, eu já comentei, fertilizantes, fósforo e potássio, 4,3% de aumento apenas. Defensivos agrícolas, compramos já preço menor que o ano passado, 5, 6% menor que o ano passado. Então, ali praticamente compensa o aumento do fertilizante. O que está em aberto é o N. Então, quanto mais caro que vai ser o N em relação ao ano passado, ele vai ter um efeito direto no nosso custo em dólar dos insumos. E os custos que são em reais, sim, esse vai ter um aumento de custo em dólar em função do câmbio, né? Obviamente depende aí toda da eleição. Normalmente em anos de eleição tem volatilidade no câmbio, né? E temos que aguardar para ver como é que vai se comportar o câmbio. Mas desse cenário global aí que o Brasil está sendo atrativo para investimentos e está valorizando o câmbio, e parece que esse cenário ele continua firme, né? O Brasil como sendo a alternativa dos países em desenvolvimento, né? Então realmente, então a gente não tem ainda consolidado essa variação de custos ainda, a gente vai divulgar isso mais para frente, quanto que vai ser a variação de custos da próxima safra. A leitura que a gente faz, no nosso caso, que é o aumento de preços deverá compensar o aumento de custos, né? No caso da SLC. É aquilo que eu comentei anteriormente. Quando a gente olha o setor, não. O setor ele vai ter um custo maior que o nosso, nesse próximo ano, e o aumento de preços não vai compensar o aumento de custos. Não sei se o Ivo tem alguma coisa para complementar. Não, não, acho que foi ótimo, Renato. Foi bem completa a resposta. É. Boa, obrigado, pessoal. Tá claro. Obrigado, Pedro. Então, a nossa próxima pergunta vem da senhora Laura Irata, do Santander. Laura, por favor,
pode abrir o seu áudio e sua câmera e fazer a sua pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. Na verdade, eu queria explorar nesse tema de custos, mas por um outro ângulo, né? O Pavinato comentou agora um pouco sobre frete e diesel. Eu queria entender melhor o quanto que essa alta do diesel, né, pode afetar a competitividade, né, entre as culturas quando vocês pensam em mix para a safra 26, 27. E aí, minha pergunta é mais no sentido de é, regiões mais distantes, né, num cenário de alta crescente do diesel, a gente poderia ter, né, talvez um favorecimento de culturas de maior venda por tonelada, como algodão, versus uma cultura de grãos mais pesados e com menor valor agregado, dado que as margens, né, por grão, são diferentes. Queria explorar um pouco mais esse tema, como que isso influenciaria o mix de vocês. Perfeito, Laura. Ele não, no caso, quando a gente olha assim, as três culturas nossas, qual a cultura que o frete pesa mais? É o milho. Então, a tonelada para levar, o custo por tonelada para levar o produto para o porto é o mesmo. Lá do Mato Grosso, levar para o porto é R$ 500, por exemplo. Por exemplo, a tonelada. O milho, ele tem um valor por tonelada que é um valor metade do valor da soja, né? Ou menos da metade do valor da soja. Então, ele representa o dobro sobre a receita que eu tenho lá no porto. Então, no milho é o que mais pesa o frete, nesse cenário de frete mais caro, é o que mais pesa. E o efeito do câmbio também, né? Quer dizer, ele acaba tendo um efeito mais forte no milho do que na soja. A soja, ela representa o frete, um percentual menor, mas ele dá ali depende da região, entre 15% e 20% da receita é o custo do frete para levar até o porto, né? Já o algodão é a cultura que menos pesa o frete. Ali é 7, 8%, 10% no máximo, quando sobe muito. Então que representa o frete, né? Então, por isso que o algodão ele não tem tanta essa limitação das distâncias. Então, ele, ele é um custo incremental aí quando aumenta o frete. Ele acaba pesando na matemática das contas, né? Eu vou entre milho e algodão, obviamente que o milho sofre mais com o frete, o algodão sofre menos. Mas tem que olhar o conjunto da obra, né? Quanto que representa isso em termos de margem de resultado, de margem de contribuição de cada cultura para tomar a decisão. Mas, de certa forma, ele pesa um pouquinho, mas não é o fator preponderante aí no caso, né? Discurso super claro, Pavinato. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Laura. Vamos então agora para a próxima pergunta, vem do senhor Leonardo Alencar, da XP. Leonardo, por favor, pode abrir o seu áudio e sua câmera e fazer a sua pergunta. Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo. Bom dia, André. Bom dia, Sandra. Obrigado por pegar minha pergunta. Pavinato, você já comentou um pouco sobre a questão de algodão. Talvez eu quisesse só uma leitura um pouco mais detalhada em dois pontos, né? Existe a questão de correlação com as fibras sintéticas, a dinâmica do petróleo realmente como um fator altista para o algodão, e realmente foi um movimento bem forte aí nas últimas semanas. Você acredita que existe ainda uma precificação a acontecer por conta do cenário do Texas, ali dos Estados Unidos, se isso já está dentro do preço, se isso pode ser até algum fator para sustentação do preço do algodão por acima dos 80 por um período mais longo. E até um pouco na parte técnica, né? Vocês já renderam uma 33%, aí um terço da posição, um pouco abaixo ali do que a gente consegue enxergar de preço de tela. Existe algum tipo de dificuldade para esticar mais essa posição de hedge, liquidez, alguma questão assim, ou até se é um pouco de decisão sobre a volatilidade cambial que também segurou um pouco, ou se realmente a posição de hedge já está no patamar que vocês tinham como objetivo, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, talvez mais para o Ivo, começo de ano com um pouco de queima de caixa, sem dúvida nenhuma tem uma questão dos sazonal em cima disso também, mas como vocês comentaram sobre cenário futuro com a pressão de custos, parte compensada pela dinâmica de commodities, mas 27 ainda vai ser um ano desafiador, tem esse risco aí climático por conta de El Niño impactando chuvas para regiões norte e nordeste. Existe algum
algum patamar de alavancagem eventualmente que faria vocês voltarem a analisar algum tipo de amortização de terras, como foi a operação que vocês fizeram no ano passado, ou até alguma outra leitura em relação à alocação de capital que possa acontecer num cenário de alavancagem mais alta? Essas duas perguntas. Ah, Leonardo, perfeito. Sobre o algodão e o poliéster, ah, o grande promotor dessa mudança do preço do algodão foi o poliéster. O poliéster saiu de 40 centavos por libra para 57, chegou, agora está 54 centavos por libra. Então realmente essa competição entre poliéster e algodão foi o grande definidor. Mas concomitante, nós tivemos essa questão da redução da produção de algodão a nível mundial, né? E o Texas está seco, a condição da lavoura de algodão nos Estados Unidos aqui, elas estão nas piores da história, em termos de condição. Então, realmente, uma expectativa que talvez nem produza aquilo que está sendo estimado que vai produzir, né? Os principais países produtores de algodão, Índia, China, estão ajustando a área para baixo. Ano a ano sempre ajusta um pouquinho a área para baixo. O algodão, esses preços aí de 70 centavos por libra, são preços que não pagam a conta nesses países. Os produtores continuam plantando em função de que eles têm subsídio e preço mínimo do governo, senão eles nem plantariam o algodão. Aqui nos Estados Unidos também, o custo de produção aqui é 82 centavos por libra. E o produtor, então ele planta porque ele tem garantia de receita, de resultado, então ele acaba plantando. Então, por isso que o Brasil continua expandindo. Obviamente, nesse preço atual, o Brasil não está expandindo. Esse ano o Brasil não expandiu, até reduziu um pouco a área plantada no ano atual. E, então, é assim que a gente visualiza. Então, o cenário do algodão, parou a guerra, o poliéster voltou, ele deve voltar um pouco o preço. Agora, aí já entra na variável oferta e demanda daí. Aí não é uma questão mais de competição com o poliéster especificamente. E aí por isso que a gente acredita que ele vai se sustentar num preço mais alto, mas mesmo assim, os 76, 77 centavos que hoje nós temos a oportunidade de vender, safra nova, é um preço que para nós a gente considera razoável, né? Então por isso que a gente está evoluindo nas vendas da safra nova já e garantindo essa posição nesse cenário, considerando um cenário que os fertilizantes, nós tenhamos que pagar o preço de hoje dos fertilizantes, né? Se o fertilizante cair, como a gente acha que vai cair do nitrogênio, aí vendendo esse preço de hoje, melhora ainda mais a margem, né? Pensando na próxima safra. Ivo, quer comentar sobre a alavancagem? Não, comento sim. Leonardo, na verdade, assim, nós tomamos essa decisão de investimentos em março do ano passado, né? Que seria a compra da Paladino, compra da Unai, compra da própria Sirinx, né? Isso, logicamente, aumentou em 100 mil hectares a área plantada, haveria também, naturalmente, um aumento de necessidade de capital de giro. Então, tudo que está acontecendo até agora está dentro do nosso plano, exatamente dentro do nosso plano. O que está um pouquinho fora do plano os preços estão melhores, né? Porque o preço da soja e do milho e do algodão estão melhores que quando a gente começou o ano. E o que a gente tem em contrapartida também é que ainda aumentou a produtividade da soja. Então, ou seja, a geração de caixa no ano já estava previsto que 2026 seria negativo, como foi 25, porque a gente tinha ainda o pagamento remanescente dos investimentos, mas o cenário nosso para 27 é uma geração de caixa positiva, né? E aí, logicamente, pode haver uma redução de margem para o ano que vem, como o Pavinato comentou, pode, mas as margens desse ano estão melhores que a gente tinha orçado, porque os preços estão melhores e o custo está dado. Então, assim, a tendência, ao final do ano, é uma recuperação forte do caixa, né? Logicamente, nosso objetivo, como já falamos várias vezes, assim, de acordo com o nosso conselho, é ficar abaixo de 2 vezes a relação dívida EBITDA, e isso acho que a gente, pelas projeções que nós temos, nós vamos conseguir, e aí para o ano que vem, um ano de geração de caixa, né? Mesmo com o cenário de margens um pouquinho mais apertadas, nós estamos acelerando, como também o Pavinato falou, a questão do hedge, para manter essa correlação, né, entre insumo e fertilizante e as commodities. Então, a gente está, eu diria assim, tudo que está acontecendo até o momento está dentro do nossos planos. Agora, lógico, se surgir uma oportunidade de fazer uma transação com terra, sempre a gente vai avaliar se for, né, de vantajoso para a companhia. Isso a gente está sempre olhando, né? Mas sempre está mensurando aí a questão da alavancagem. Hoje, nosso principal foco
é realmente reduzir ou manter a alavancagem no status que a gente tem no plano para o ano que vem, sim. Ano que vem a gente tomar essa, diria assim, uma vantagem, porque vai ser um ano de geração de caixa. Acho que o Leonardo caiu, acho que podemos seguir, André? Seguir. Vamos dar sequência aqui, então. A próxima pergunta, então, vem do senhor Giovanni Dotaviano, do Bradesco BBI. Por favor, Giovanni, pode abrir o seu áudio e sua câmera para fazer a sua pergunta. Consegue me ouvir? Positivo. Bom dia, Pavinato. Bom dia, Ivo André. Obrigado por pegar minhas perguntas. É um prazer falar com vocês. Eu tenho duas. Primeiro, no tema de sementes. Vocês têm crescido bastante o volume de sementes de vocês. Tem como qualificar quanto que ficou dentro da empresa e quanto que vocês venderam para fora? E nesse tema, pegar um pouco a visão de vocês, qual tem sido a leitura para a oferta de sementes no Brasil e como vocês enxergam a evolução do preço nesse ano versus a safra passada? E na comercialização do milho, no qual passado vocês comentaram que 50% do milho vocês estão vendendo para a indústria de etanol, que é positivo porque dá mais liquidez, por vender mais futuro, essa proporção se mantém até o momento? E a perspectiva de continuar vendendo nessa proporção para a próxima safra? Obrigado. Bom dia, Giovanni. Perfeito. Quanto à semente, em torno de 30% da semente de soja a gente consome, consumo próprio, e os outros 70% estão vendendo para o mercado. No caso do algodão, não. O algodão é 80% é consumo próprio e o volume que está no mercado é um volume menor, né? No caso do algodão. Estamos agora começando a vender semente de braquiária também, então, e também de sorgo. Estamos começando um projetinho para expansão. Sobre os preços das sementes, o ano passado o mercado foi bem pressionado nos preços da semente, né? Teve uma over-oferta de sementes. A leitura nossa é que neste ano a condição de produção de semente não foi tão favorável, então o mercado hoje ele não está tão pressionado em termos de preços para a venda das sementes, né? Então a gente acredita em manutenção de preço em relação ao ano passado, talvez até alguma recuperação de preços no preço das sementes, né? E sobre o milho sim, o milho, mercado futuro normalmente é o etanol, né? Então como a gente gosta de vender antecipado o milho, então é o grande cliente nosso que compra o milho para entrega futura, né? Então, no nosso caso especificamente, porque né, esse mercado futuro anteriormente ele era exportação. E hoje a indústria de etanol ela acaba sendo mais competitiva do que a exportação naquele momento de venda antecipada, especialmente quando as trades não estão seguras ao frete que elas vão pagar para levar para o porto e tal. Então elas acabam sendo menos competitivas nessas vendas futuras, né? Então o volume de milho que vai para etanol esse ano deverá chegar a 27 milhões de toneladas, né? Então ele já é um volume bem expressivo, né? E acaba gerando uma demanda bem interessante. Está muitíssimo claro. Obrigado, viu? Aqui. Obrigado, Giovanni. Então, a videoconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2026 da SLC Agrícola está encerrada. O Departamento de Relações com Investidores está à disposição para responder novas perguntas e sanar quaisquer dúvidas. Muito obrigado aos participantes e tenham um bom dia. Bom dia.